Então vamos iniciar. O estudo de hoje é a aula 9 do curso de Medicina Espiritual, que tem por título Glândula do Timo nas crianças em processo de gestação. Eu vou pedir para a senhora Elizabeth fazer a sua pergunta de número 1 e, na sequência, a sua pergunta de número 2, tá certo? Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A primeira pergunta é: a glândula do timo cresce de forma linear durante a gravidez? No caso da gestante. Então vamos lá. A glândula do timo, no processo de nascimento de uma criança, com determinado tempo, ela vai sendo reduzida no organismo da criança. Mas o que é que acontece? Na função do perispírito periférico, ela faz as ramificações em todos os órgãos. Então isso quer dizer que ela está mais ativa ali no perispírito do que na matéria. Então significa que quando a mulher ela entra no processo gestacional, essa glândula do timo, ela é um processo pelo qual vai ser absorvida energias por ela, jogada no plexo genésico para o desenvolvimento dessa criança. Se essa gestante ela convive com alcoolismo e com droga, essa criança vai receber um bombardeio dessas substâncias fluídicas e provavelmente vai ser abortada. Então, para a gente entender o sistema energético, como ele é complicado. Se essa mãe reza, se essa mãe é equilibrada, então o fluxo que vai para a glândula do timo dela só é de energias positivas. Essa criança ela nasce com a saúde excelente. Mas se há um desequilíbrio, tanto a mãe como a criança pode pagar um preço muito alto. Ok. A minha segunda pergunta: qual é a função do timo em recém-nascidos? A função do timo em recém-nascido. Vamos para os prematuros, que a gente vai ver isso depois lá na frente, né? De se observar que nos prematuros a glândula do timo está muito ativa. Então significa ali que o processo de absorção do próprio fluido terrestre ali para a sobrevivência, ali parece uma usina, viu? Que eles ficam dessa forma assim, no prematuro. Na criança que a gente considera a termo, que é de 9 meses, a gente observa que o timo dele não tem a mesma atividade. Por quê? Ele não tem a mesma atividade que um prematuro. O prematuro que está ali, fora do ventre da mãe, ele está lutando pela sobrevivência. E aquele de 9 meses não, já está tudo estabelecido, tudo harmonizado, ele tem chance de sobreviver, mas o prematuro é sempre uma criança que pode complicar a qualquer momento. Ok, obrigada, doutora. Obrigado também. Nossa irmã Giovanildo Limeira, sua pergunta número 1, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. O espírito, na hora do nascimento, pode se recusar a entrar no corpo e o feto nascer morto por medo das provas que vai enfrentar ou por rejeição dos pais durante a gravidez? Isso está até escrito no livro dos Espíritos. E alguns, na realidade, se acovardam e naquele momento ali, se ele não for absorvido para o campo magnético da mãe, ele permanecer fora, esse laço pode se romper. E essa existência pode se perder. Então, para ele, claro, vai ser uma complicação muito grande com a justiça divina. E vão ter que preparar outro processo gestacional. Então, se isso for repetido às vezes, ele vai ter o impedimento reencarnatório. O impedimento reencarnatório é o seguinte: ele não vem mais reencarnar nesse processo. Isso quer dizer o seguinte: ele pode ser anestesiado com fluidos anestésicos, altamente forte, só para acordar na hora do parto e já encaixar dentro do corpo. Seria uma das soluções aí para a justiça divina. A outra questão é: ele perdeu a oportunidade de reencarnar, porque ele provocou vários abortos, ele próprio provocou vários abortos. Então a justiça divina escolhe outro espírito para substituí-lo, até ele se recuperar da própria rebeldia. Para vocês entenderem que Deus é justiça. Muito obrigada, doutora. Vocês. O nosso irmão Barbosa, faça sua pergunta número 1
e na sequência a pergunta número 2, porque se complementam. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, doutora Cristina. Muitos ensinamentos dão conta que o espírito se une ao corpo no ato da fecundação. Essa informação é verdadeira? Vamos lá, veja só. Quando a gente diz a união do corpo no ato da fecundação, nós temos ali o perispírito que está dentro do ventre da mãe. Então, não é o espírito que está dentro do ventre da mãe. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Esse espírito está fora do corpo da mãe, ele transita normalmente, mas a cada 30 dias ele tem que se aproximar da mãe para pulsionar o princípio espiritual. Porque o princípio vital está vinculado ao fator biológico da mãe. E o princípio vital é alimentado por esse espírito. Então, o livro dos espíritos está certíssimo. Desde o ato da concepção existe vida. Mas o que é que acontece? Essa vida é de duas naturezas, uma biológica e outra energética que está ali. Mas só que o ser pensante e o espírito, ele não está dentro do ventre da mãe. Ele está fora do ventre da mãe. A segunda pergunta é: qual é o momento em que o espírito vai ser acoplado ao corpo físico para ser encarnado? Olha, esse momento acontece a partir do momento em que essa criança é tirada do útero, né? Então, a função do cordão umbilical ali, que não cortaram ainda, que também não tem nada a ver com isso, não. Porque o cordão umbilical está sustentando as funções biológicas, certo? Então, a partir do momento que ele saiu da barriguinha da mãe, do útero da mãe, uma força energética pulsiona ele de encontro ao corpo, que é a junção do campo magnético da mãe, pulsionando aquele espírito para acoplar ali dentro. Então, saiu da barriga, ele já está acoplando. É algo muito rápido que acontece naquele exato momento ali. Obrigado, doutora. É esclarecido. Obrigado. A senhora Carol Laete, faça sua pergunta. Depois, na verdade, sua primeira e depois a sua segunda pergunta, tá certo? Ok. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite. Os bebês e crianças pequenas sofrem ação de espíritos obsessores? Vamos tirar nossa dúvida. Quando a gente fala em bebê, né, a gente fala na inocência de um corpo, mas se esquece que ali está um adulto. Então, a proteção dos bebês vai de acordo com a evolução de cada espírito. Se esse espírito é evoluído, ele já tem um campo magnético positivo que protege ele. Então, isso quer dizer que o processo obsessivo nesses espíritos é muito raro acontecer, porque são espíritos moralizados. Agora, vamos dizer se esse espírito é um bebê e que tem muito débito, muito homicídio em vidas passadas. Então, ele será um bebê atormentado, viu? Ele vai ter várias doenças, ele não vai conseguir dormir, ele vai ter que tomar um calmantezinho. Então, as doenças vão aparecer sucessivas vezes, porque aqueles obsessores estão atormentando ele ali. Então, a proteção é de acordo com a evolução desse espírito. Aí você pode dizer, mas Deus permite uma condição dessa? Mas não é questão de Deus permitir, é questão da evolução do espírito. Então, vocês que querem progredir e não querem ser influenciados pelos espíritos, façam o bem, perdoe, entendeu? Então, isso são mecanismos que vocês têm como proteção. Eu fiz a minha parte, Deus vai fazer a deles. Então, quando eu observo crianças aqui, com 1 ano de idade, eles já têm índole para maldade, com 1 ano. E eu alerto as mães aqui dentro, eu digo, olha, você cuide desse, viu? Porque esse eu conheço, viu? E elas ficam rindo, não ria não, viu? Esse aqui é virado. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que já temos um relatório do que aquele espírito é. Se nós temos esse relatório, você imagina quem conviveu com ele em vidas passadas, né? Bom, existe alguma maneira de identificarmos ou diferenciarmos um comportamento natural de um induzido por um obsessor numa criança?
Olha, geralmente as crianças, quando elas são induzidas, elas são muito maliciosas. E dessas crianças eu tenho muito cuidado. Porque são espíritos que estão no corpo ainda infantil, mas que podem apresentar um quadro de psicopatia infantil. E se existe um quadro de psicopatia infantil, a gente tem que tomar cuidado de nem tocar nem nele. Porque ele pode levantar qualquer suspeita contra o médium e para depois tirar isso. Então, primeiro, eu identifico o comportamento emocional daquela criança. Quando eu vejo que tem um grau de psicopatia, eu já vou com muito cuidado, tá entendendo? Alertando a mãe, porque geralmente são espíritos que eles dão a afinetada deles, depois ficam lá calmos, insensíveis, parece que não aconteceu nada. Então, essa mãe vai ter uma prova muito difícil pela vida. Educar esse filho psicopata, viu? Ok, muito obrigada. Obrigado também. A senhora Elcimara, a sua pergunta número 2. Vamos inverter um pouquinho a ordem. Boa noite, gente. Boa noite, doutora. Doutora, Boa noite. essa aula, eu acredito, para nós mães, eu acho que cada um se viu um pouquinho ali dentro daquela aula. Então, a minha pergunta é, na gestação, o corpo reage de maneira diferente em cada gestação. Esse fato tem relação com o fluido do espírito? Tem sim, tem gestação. Quando eu vejo uma criança muito quietinha ali, eu já sei que ela é muito calma. Tá entendendo? Ele não é um espírito estressado. Quando eu vejo as mães já sabem bonito, dando o chute, pontapé, virando a cabeça de um lado para o outro, querendo nascer do tempo, eu já fico preocupado. Isso é mais um estressado que vai nascer no mundo. Então significa que aquele espírito ele tem um nível de estresse. Porque os espíritos realmente calmos, né, eles só se mexem para mudar de posição. Então, se ele está agitado ali, já que ele não está ali dentro, né, fora do corpo ele está. Então, o estresse da mãe pode disparar em cima dele, né? Ele pode querer se defender. Então, isso significa que já tem que começar as preces, o evangelho na gestação, tá entendendo? A mentalização a Deus, pedindo que esse espírito melhore a situação dele. Entendi. Porque a gente, mãe, que tem mais de um, a gente sabe identificar, né? Nosso próprio biológico ali, ele já reage de maneira totalmente diferente. E eu fiquei com essa dúvida. Obrigada, doutor. Obrigado também. A senhora Maria da Paz. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite. A minha primeira pergunta é: se o tino de uma criança fecha pela contaminação de um ambiente por álcool, cigarro e drogas, a criança pode ir a óbito ou se não for socorrida? Olha, na prática eu já vi muito isso aqui, né? E é lamentável que muitas vezes os pais dão opção à bebida e não o filho. E termina essas crianças sendo internadas. Se por acaso houver o bloqueio de timo e o bloqueio de base, essa criança pode desenvolver leucemia. Olha que situação. Então, quando os homens começarem a estudarem o mundo energético, eles vão ter que mudar de comportamento. Então é lamentável ver criança dependendo de adulto e adulto que não se importa em nenhum instante com o filho. Isso é lamentável mesmo. Porque tem tanta mulher que quer engravidar que não consegue. E tem umas que já teve bebê que não está nem aí para o filho. Isso é lamentável, a situação dessa. A criança tem que receber todo o apoio, todo o amor, todo o cuidado, toda a higiene, entendeu? Todo o carinho dentro do lar. A paciência tem que ser fundamental. Mas eu encontro crianças aqui com o timo fechado e eu sei por quê. Quando eu pergunto à mãe, tu fosse para uma festa que tinha bebida, eu não avisei que não é para ir,
Não, mas só foi essa vez, só, tá vendo? É por isso que o tratamento não anda, e você não pode me culpar. Porque eu estou fazendo a minha parte, mas você não faz a sua. Obrigada. Obrigado também. Na sequência, a senhora Ana Marisa. Faça sua pergunta de número 1, depois a de número 2. Boa noite, doutora. Boa noite. A senhora falou no início da aula que espírito equilibrado, né, evoluído, vem de colônias, né? E que quase não adoecem, ou não adoecem. O que falar de Chico Xavier, de Irmã Dulce, Francisco de Assis? Houve algum problema na gravidez, na missão? Porque, com certeza, eles vieram de colônia e são evoluídos, né? Já encarnaram evoluídos. Eu concordo com você, mas existe um problema muito sério, né, nisso tudo, que é a genética da família. Entendeu? Então, vamos dizer que na família de Franciscano Xavier, essa genética na parte ocular, a maioria deles era afetada. Então, isso quer dizer que ele vai ter aquele problema. Então, vocês têm grande desafio pela frente. Um é vocês mesmos. O outro desafio é a genética da família. Como tem família que as pessoas só têm problema no plexo cardíaco. E, de repente, reencarna um espírito ali. Então, quer dizer que o espírito ele tem uma evolução, mas a roupa está estragada ali e a qualquer momento vai aparecer o problema. Então, o que acontece muitas vezes? Nesse estágio de evolução espiritual, há espírito que consegue substituir completamente o código genético, que não apresenta nenhum tipo de problema. Já tem outros que não. A gente sabe aqui que são espíritos que estão em colônia, mas que aquele código genético que está ali vai afetar algum órgão dele, que é a predominância da matéria da mãe que está ali formando aquele bebê. Minha segunda pergunta. A senhora falou que quando o espírito é tranquilo, que ele vai se aproximar da mãe, a mãe já sente a tranquilidade, a gravidez ocorre tudo bem. E em caso do espírito ser tranquilo, ter uma gravidez fisicamente tranquila, mas a mãe ser estressada e viver em ambientes inapropriados para a gravidez, quais as consequências para aquele espírito que é tranquilo? Ele pode encontrar algumas dificuldades até 1 ano de idade, mas depois ele vai anulando aquele fluido da mãe se ele tem evolução. E ele vai voltando ali a sua personalidade que ele construiu através do bem. Então há espíritos que sabem que vão ter mães difíceis, mas que eles não vão absorver a educação dessa mãe. Ele vai buscar a educação de mães de vidas passadas que era equilibrada. E ali ele não vai aceitar a bebida, ele não vai aceitar o cigarro, tá entendendo? Porque foram fases que ele conviveu e que ele sabe que foi prejudicado por isso. Então, quando eles têm evolução, eles superam essa educação, dão a volta por cima e se tornam grandes espíritos mais uma vez. Mas quando não tem evolução, a mãe é um peso na vida deles, viu? Pode ter certeza disso. Porque tudo que a mãe faz, ele diz, é um espelho. Eu vou fazer também. Se a situação já era ruim, se tornou-se péssima. Porque esse espelho que está ali não é exemplo para ninguém. Entendi. Muito obrigada, doutora. Eu também. A senhora Edilane, sua pergunta de número 1 e na sequência sua de número 2. Doutora Cristina, o fluido vital da mãe, ele é distribuído para o feto, dando as diretrizes espirituais para o novo espírito reencarnante, para a formação dos seus órgãos, e seus órgãos também fiquem ativos dentro do ventre. Então, por que muitos bebês vêm com má formação congênita? É karma do espírito que vai reencarnar? Olha, as más formação congênita existe também as duas origens. A má formação congênita já existe no perispírito periférico, tá entendendo? É mesmo que ele estava em colônia, mas o ato praticado dele não vai livrar ele da prova, vai tornar o espírito dele melhor, né? Com mais resignação.
mas não vai tirar a prova que ele procurou, os danos que ele causou. São alguns espíritos que, de repente, beberam a vida inteira na Terra, resolveram se tratar, foi com a colônia, mas existe uma lesão no fígado. E essa lesão do fígado é consequência. Consequência, a colônia, ela não vai curar no processo reencarnatório. Ele vai ter que vir. E o que é que acontece com essas crianças? Quando elas reencarnam, geralmente a gente observa que tem hepatite grave, entendeu? Essa hepatite grave está relacionada ao quê? A bebida ingerida em vidas passadas. Então significa que, mesmo ele estando em colônia, mas quando ele entra no fluido terrestre, tudo aquilo que ele praticou, agora ele vai sentir o peso disso tudo. Se vocês passaram a vida inteira sem beber, sem fumar, uma vida equilibrada, vocês foram para uma colônia espiritual, estudaram, vocês não têm lesão nenhuma, pessoal. O problema de vocês é algumas correções morais que dá muito bem para se corrigir com estudo. Mas quem tem falhas orgânicas por abuso de vício, colônia espiritual não corrige isso não. É um grande engano quem pensa isso. Você vai ter que vir. Então quem viveu essa vida ótima, tranquila, volta no processo reencarnatório. Então não existe nenhuma falha ali que eu considero o que vocês falam que é kármica. Você vai nascer perfeito e com a saúde perfeita. E muitas vezes o espaço de você adoecer é de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos. Por quê? O seu perispírito tem uma boa conservação de energias pela condição moral que você teve. Doutora, obrigada. Obrigado também. Pode sim, por favor. Então, doutora, a segunda pergunta é: qual a principal causa que ocasiona o descolamento de placenta nas gestantes? Vamos lá. Interessante o deslocamento de placenta. Se o marido ele bebe e ele vai ter relação com aquela gestante, coitado daquele plexo, ele leva uma carga eletromagnética muito forte. Provavelmente placenta prévia, deslocamento de placenta, infecção urinária, tá entendendo? Tudo isso vai acontecer pela irradiação do plexo masculino que é contaminado. Se esse homem for promíscuo, né? Então, tá com umas e com outras ali. Então, existem vários fluidos eletromagnéticos degenerativos dessas garotas de programa naquele plexo. É outro problema. Porque se ele vai ter qualquer relação com aquela sua esposa, essa descarga pode levar aquela criança a um aborto. Porque aquele fluido que está ali no genético dele não pertence à mãe dele. Para a gente entender como a anatomia e fisiologia das energias espirituais, elas são complexas. E o ser humano não obedece a isso tudo, né? E, de repente, a gente encontra algumas situações aqui que eu não vou dizer às mulheres. Mas quando a gente deita o marido ali para ver o genético, né? E deita ela para ver o genético dela, ela é uma mulher fiel, mas ele não é não. Ele não é fiel. Que a gente encontra energias que não é dela, é de outras, entendeu? Mas ninguém aqui está para separar ninguém. Mas a identificação é bem clara. Essas energias não é dessa mulher. Essa energia aqui é de mulheres. Entendeu? E de repente, no transcorrer do tratamento, ela diz: olha, doutora, meu marido é uma coisa séria, não me respeita. Como não respeita? Ele é muito promíscuo. A gente fica calado. Não vai dizer nada. Entendeu? Aí quando eu dei essa aula aqui, alguns disseram assim: doutora, a senhora quer olhar o plexo do meu marido? Deus me livre. Deixa o plexo do marido para lá, criatura. Nem peço a vocês que eu não vou olhar não, viu? A finalidade é essa, né? Então existe coisa na ciência espiritual que a gente vê e tem que ficar calada em nome da paz, né? Obrigada. Obrigado também. A senhora Olivaneide, sua pergunta de número 1, na sequência, a sua segunda pergunta. Boa noite, doutora Cristina. Uma gestação de gêmeos, onde um dos espíritos nasce com um grau alto de autismo e o outro é sadio. Esse espírito sadio vem com a missão de ajudar o autista. Qual a ligação dos dois espíritos?
Olha, eu já vi fatos como esse na gravidez de trigêmeo, né? Dois protegiam o que tinha problema. É interessante. E o que tinha problema tinha uma expiação em prova dura. Mas os dois que estavam ali tinham a missão de cuidar dele no estado gestacional e após a gestação. Então, corpos são iguais, mas espíritos são diferentes. Então, você pode ter trigêmeos, mas cada um é uma personalidade de um espírito, mas o corpo é idêntico. Então, eu acompanho esses trigêmeos até hoje, né? E eu noto assim, nela, que é uma menina, aquele espírito que tem um certo grau de evolução. O outro, que é um menino, também um certo grau de evolução. Aí eu vou para o que tem dificuldade, que nasceu com limitações. A gente já observa que aprontou em vidas passadas. Aí é complicado, né? Eu conheço um casal que tem um casal de filhos dessa forma. A menina é bem equilibrada e o menino, o grau de autismo é muito alto. E ela auxilia o menino de toda forma. Pode ser a reencarnação do amor dele também, né? Que está ali para auxiliar ele. A segunda pergunta. O espírito que reencarna com síndrome de Down ou com grau severo de autismo, é escolha do espírito ou é reencarne compulsório? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado quando for tocar nesse assunto, para não machucar as mães, né? Eu sei que mãe de autismo não é fácil a vida delas. E a gente nota assim, veja, caso de autismo kármico, eu encontro muito pouco. É interessante. Mas casos obsessivos, eu encontro muito, não é pouco não, viu? Então, quando a gente pega um caso aqui, que a gente considera obsessivo, essa criança já foi afetada lá no ventre da mãe. Mas tem correção, porque eu já vi criança aqui que não interagia, não falava, tá entendendo? Mas ali era um processo obsessivo. Então, a gente trata, cuida do plexo laríngeo, manda para a fonoaudióloga e, graças a Deus, eles começam a falar. Mas os casos obsessivos, eu digo que é raro. Porque o movimento espírita colocou tudo como obsessivo e não é obsessivo. Então, existem condições que se tratam. Mas vamos aos casos obsessivos, a gente vê pela agressividade da criança. Ali tem que tratar, né? Que é obsessivo. Então, mesmo aquela criança sob medicação, ela não responde. É agressividade geral. Então, quando a gente vai para os casos que a gente considera que pode ter cura, então significa que ali existe uma entidade atormentando. Mas quando a gente vê o caso kármico, a criança atende a medicação faz efeito, entendeu? Fazendo efeito essa medicação, o que eu quero dizer com isso? Ele responde mais à medicação do que ao tratamento espiritual, porque o processo dele foi danos neurológicos, enquanto que o outro que foi obsediado foi em radiação neurológica. É diferente, porque na irradiação neurológica ele fica agitado. Nos danos neurológicos é irreversível. Então vamos dizer que 100 casos de autismo, eu vou encontrar, sabe quantos kármicos? 5. Olha aí. O restante não é não, pessoal. Obrigada, doutor. Eu fico com vontade de levar toda autista para o hospital. Porque são muitos. Aqui, em poucas casas vizinhas, tem 4. Mas graças a Deus, os hospitais estão suprindo essa necessidade no interior. Aqui também, as mães estão muito satisfeitas, né? Mas aqui eu tenho mais ou menos, deve ter uns 10 autistas, e só 2 aqui eu considero kármico. O restante não é não. Então 8 não são kármicos. Esses 8 aos pouquinhos ele vai se reajustando, né? Então é diferente. Porque eu estava domingo vendo um autista aqui que era do Patrícia. E eu transferi ele para cá porque aqui tem fonoaudiólogo, né? E eu notava que vejo o grau de autismo que ele tinha obsessivo. Não era kármico. Então, quando a entidade se aproximava, a vontade dele era de matar a mãe.
Então ele só judiava dela. Então vamos tratar dos dois. Tratando dos dois, eu encaminhei para cá. E domingo eu tive uma surpresa, porque ele já tem 4 anos e não estava falando. E eu vi ele sentadinho na cadeira, eu dizendo para ela, olha, ele evoluiu muito, viu? Graças a Deus que ele evoluiu. Aí ele chamando papai, mamãe, que era impossível de falar, foi 4 anos. Agora, o que acontece? É obsessivo. Se isso fosse uma prova e expiação, ele não iria falar nunca. Porque os danos é perispiritual. Os danos não é emocional, entendeu? Obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. A senhora Ana Beatriz, a sua primeira pergunta, depois faça a sua segunda na sequência. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Queria que a senhora me explicasse mais sobre a influência da glândula do timo nas crianças prematuras, como ocorre a expulsão prematura do feto e quais as consequências para o desenvolvimento da criança e o porquê do acontecimento. Olha, vamos lá. A gente sabe o seguinte, uma mãe alcoólatra, ela pode ter um prematuro, mas não é porque o prematuro que nascer, não. É porque ela não deu condições físicas. Aí é a questão biológica. E quando a gente parte para as questões obsessivas e os prematuros, a gente percebe o seguinte, se aquela mãe recebeu muita irradiação no útero, vai haver uma dilatação prematura. Aí é o processo obsessivo. Se a gente trata do processo obsessivo, aquela criança vem com 9 meses, entendeu? Aí existe outra questão também no processo obsessivo. O obsessor pode influenciar no timo da mãe, o timo da mãe pode jogar para a criança e essa criança não adquire peso. É outro problema que a gente encontra muito aqui. Então ele não consegue desenvolver o peso nem o tamanho. Aí você vai ter que investigar e evocar o espírito que está causando isso, desbloquear o timo da mãe, fazer o tratamento do timo da criança no ventre da mãe, para que essa criança venha ter um desenvolvimento excelente. Mas existe também, viu, Ana, outra condição. Se a mãe pensar negativo para o filho, querendo abortar ele recebe toda a carga da mãe. Então, as variações de crescimento, de peso, fica tudo muito confuso. E é impressionante quando isso acontece. Por quê? Ela não quer o filho, porque o pai não quer assumir o filho. Mas me diga uma coisa, o que é que a criança tem a ver com isso? É o que eu digo para alguns aqui, eu digo, me diga uma coisa, vamos separar as coisas? Se deu errado lá, o que esse menino tem a ver com isso? Eu vi um caso aqui muito interessante, que serve de exemplo, né? De uma mãe que não queria o filho de jeito nenhum. Eu lutei 9 meses para esse menino nascer. Lutei, briguei, viu, pela vida. Nasceu. Mas ela me apresentou um exame com 6 meses de gestação, que o obstetra disse que a criança era anã. Eu disse, olha, veja só, eu acompanho você desde o primeiro mês. Eu não concordo com esse exame, não. Sabe o que aconteceu na hora da ultrassom? Ela vibrou tanto pro menino, que o menino se contraiu todinho. Ele se contraiu dentro do útero, de tanta vibração negativa dele. Aí quando ele foi fazer a questão do peso, tamanho, essa coisa toda, ele disse, não, essa criança não. Então eu disse, olha, sabe o que é isso? Eu vou dizer a você. Eu não concordo com o exame. O que aconteceu aí foi a contração do perispírito da criança, dos músculos da criança, porque tu quer matar a criança, filho. Se coloque no lugar dele. Essa doutora, mas olha, eu estou muito preocupada. Mas eu estava preocupada porque eu não queria ter um filho, não. Não era porque ela gostava do menino. Isso estava errado. Então eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos se acalmar. Daqui a um mês tu faz outro exame, que eu sabia que ia dar um resultado melhor. Aí passou-se um mês, ela foi fazer outro ultrassom. Quando chegou lá, o obstetra disse assim, eu não entendi. Ela disse, o quê? Olha, tamanho, peso, está tudo normal, né? Formação craniana, tudo normal. E nesse exame aqui, teu filho tem aparência de um anão. Então ele disse, olha, eu vou ficar com esse exame que eu fiz agora. E ela chegou para mim e disse para mim, eu disse, olha,
Quer um conselho? Aceite esse menino, não faça isso com ele. Certo, muito obrigada. Mas, doutora, no caso, o nascimento de toda criança prematura, é regra ser por uma ação obsessiva ou pensamentos negativos ou fluido negativo ao redor? Provavelmente sim. Outro problema de criança nascer prematura é desnutrição gestacional. É outro problema. Então, aquela mãe não tem recurso alimentar, ela não tem uma boa alimentação, claro que não vai haver uma sustentação desse feto, né? Certo, muito obrigada. A minha outra pergunta é que a senhora mencionou na aula sobre os gêmeos. É regra todos os gêmeos ter débito negativo um com os outros? A senhora mencionou tipo sobre assassinato, raiva, por exemplo. E no caso de gêmeos bivitelinos, como isso afeta a glândula do timo? Olha, eu acredito que não são regras gerais, não, de jeito nenhum. Porque é interessante que no processo reencarnatório de gêmeos, quando são verdadeiros inimigos, nasce um e o outro não. E o mais interessante, o que nasce é o mais endividado. O que não conseguiu nascer tem evolução. Então veja que os débitos que vocês trazem para a Terra, ele tem que ser cumprido. Então quando a gente observa muitas mães falar assim, mas eles são tão parecidos no corpo, mas na alma, doutora, é muito diferente. Eles brigam por um brinquedo, eles fazem questão, por causa de tudo. Já começou o duelo, entendeu? Então, essa glândula do timo que está ali dá sustentabilidade aos dois, mas o maior fator de emissão de energia é da mãe para a sustentação deles. Certo, muito obrigada. Obrigado também. Senhora Marcela Helena, a sua pergunta de número 1, na sequência a sua segunda também. Boa noite, doutora Cristina. No caso, foi só uma pergunta que eu fiz, que é por que alguns prematuros sobrevivem contra todas as expectativas? Aí teve a mesma pergunta, né? Englobado nela. O timo deles guarda uma reserva extra de energia vital? Não deu para ouvir não, porque o microfone cortou. Tá escutando? Eu vou repetir de novo. Vai. Eu perguntei por que alguns prematuros sobrevivem contra todas as expectativas. O timo deles guarda uma reserva extra de energia vital? Deixa eu entender agora a questão do prematuro infectado. É muito complicado, porque o prematuro infectado, a gente já sabe que dentro do ventre da mãe a situação dele é complicada, porque a infecção é no perispírito. Está entendendo que vai refletir no corpo. Então, no estágio de parto, quando vai para berçário infectado, a possibilidade de vida é muito curta, porque a infecção dele não é biológica, é perispiritual. Sendo perispiritual, os antibióticos vai sustentar até certo ponto, mas aquelas crianças vão morrer de sepsemia, viu? Eles não vão aguentar, não. O que a gente chama aí de reencarnação temporária, que vieram apenas corrigir o estado imunológico para depois voltar pela mesma mãe em condições melhores. Certo, muito obrigada. Obrigado também. Joana Simone, traga suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, como a glândula do timo e os outros plexos têm relação com a esterilidade? Assim, ou seja, essa sequência decorre porque houve prática de aborto em vidas passadas? Vamos lá, a questão da esterilidade e plexo genésico, né? Então, o genético aí tem uma grande influência. Por quê? Veja só, mães em vidas passadas que abandonaram seus filhos, ela perdeu o direito de maternidade. Entendeu? Esse direito de maternidade. E o plexo dela, ele não veio no processo de reprodução. É a evolução. E assim mesmo a gente observa
na inseminação artificial, ele não tem atividade nenhuma. Coloca o óvulo já fecundado, mas é expulso. Não tem de jeito nenhum. Então, significa que aquela mãe, ela tem um débito com a justiça divina. Às vezes, o maus trato com a criança, ela perde o direito de paternidade, o direito de paternidade do pai, o direito de maternidade dela. Então, as leis daqui são muito justas. É a neutralização do genésico. Esse genésico, ele não tem atividade para reproduzir. Certo, doutora Cristina. Obrigada. Obrigado também. Dando continuidade, a senhora Márcia Cristina. Boa noite, doutora Cristina. Eu acho que ficou mais ou menos respondida, mas vou lá perguntar. Todo prematuro, ele não queria nascer por algum motivo ou tem exceção? Não é assim não. As exceções são inúmeras com relação a isso. Então a gente vai observar que em alguns prematuros, na verdade, não foi ele que apressou o prego, não foi ele que apressou o parto. É as condições do genésico daquela mãe. Vamos dizer, uma mulher grávida, aí chega aquele marido bêbado para atormentá-la. Então, de repente, essa criança nasce prematura. Foi porque ela quis? Não, foi porque o pai provocou isso. Entendeu? Então, quando a gente vai para o índice aí de crianças que anteciparam o parto, é muito curto isso, é um índice muito baixo. Então, de 100 gestação, a gente vai encontrar no mínimo aí 10 crianças que fizeram isso, mas 90 não. E quando você vai avaliar as 10 que fizeram isso, as piores situações é o estado emocional da gestante imposta pelo marido, só pressão psicológica, né? Entendi. Obrigada. Obrigado também. Nossa irmã Elcimara, sua primeira pergunta, por favor. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho. Eu fui pesquisar e encontrei na ciência 3 nomes diferentes para uma síndrome, que é do gêmeo evanescente ou gêmeo parasita. Em outra eu encontrei fetos em fetos, que é quando um feto não viável ou mal formado é englobado pelo outro feto. Tem relatos de gente, né, que nasce com um dente, acha um dente no lugar onde não era. Como é que se dá esse processo? Aí nós vamos para a questão, né? Vamos colocar a seguinte forma. Existe aí a formação dos órgãos e a questão genética relacionada a essa mulher e seus antepassados. Então, se uma criança ali nasceu com um dentezinho lá na mão, essa condição é biológica. Ela não tem nada a ver com o perispírito periférico dessa criança, não. Então, eu já vi uma gestação aqui bastante complicada. Por quê? Era 2 gêmeos. Só que um tinha mais evolução do que o outro. O que é que aconteceu? O que não tinha evolução estava vampirizando o outro. Olha só. Vampirizando o que tinha evolução. Não é só que a justiça divina é muito sábia. Botou ele ali só para sustentar a gestação dela ali, ó. Somente. Aí esse espírito, achando que ele entendia de muita coisa, aí eliminou aquele que estava ali. Eu até presenciei a essa cena. Certo, aí a mãe perguntou, doutora, será que ela segura? Eu disse, segura não. Entendeu? Segura não. Ela pode segurar depois da gestação. Mas como vampirizou aquele que estava ali, foi junto também. Aí veio a 4ª gestação. Veja só. Esse espírito, ele se abortou 3 vezes. Olha a situação. Aí na 4ª gestação, eu comecei a estudar onde era que ele agia. Onde é que ele acha? Ah, sim, tá certo. Ele aumenta a coagulação da mãe, né? Tá certo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar café com pimenta para essa mãe. Café com pimenta afina o sangue, né? Eu esqueci o nomezinho que dá para essa coagulação.
formulação, mas tem um nomezinho técnico, né? Aí o que acontece? Eu disse, eu vou sustentar agora o café com pimenta. Então ela engravidou a quarta vez. Eu disse, olha, tu toma café com pimenta 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E ela tomando, entendeu? Aí o que acontece? Quando foi com 7 meses, aí ele tentou se abortar, aí nasceu. Eu disse, agora a gente pegou. 7 meses dá para sobreviver. Aí conseguimos. E hoje está por aqui, né? Tá vendo aí? Mas veio. Quando Deus quer, não adianta não. Tu tem que pagar pelos teus débitos. Entendi. Então é puramente biológico, não é isso que a senhora falou? Entendi. Muito obrigada. Trombofilia. É trombofilia. Ela tinha uma trombofilia atrás da outra. E geralmente a trombofilia acontecia no 3º mês. O 3º mês trombofilia. Olha, tá certo, vamos lá. Na 4ª gestação eu peguei ela, mas ela nasceu. Ok, muito obrigada, doutora. Também. Doutora Cristina, a nossa irmã Cristiana Maria, do grupo do Crato, teve dificuldade de acesso. Eu vou fazer as perguntas dela, tá certo? A primeira pergunta dela é: crianças que nascem com má formação do cérebro são conscientes da sua existência? Olha, eu vou dizer uma coisa. A criança, ela tem plena consciência do que está sendo formado no ventre da mãe. O espírito sabe. Tá entendendo? Porque o corpo não oferece obstáculo à visão dos espíritos. Entendeu? Ele sabe da condição que ele vem e sabe também o que fez. O que a gente precisa da parte materna é a compreensão de deixar essas criaturas nascer. Mesmo que ele viva 15 horas, 24 horas, mas olha, esse vínculo é tão forte que ele vai reencarnar de novo por aquela mãe. Mas se essa mãe vê uma má formação e vai exterminar aquele corpo, tenha certeza de uma coisa, que ela arrumou um problema muito sério, que aquele espírito vai vir a segunda vez. E o que era uma questão de má formação vai se tornar um sentimento de rejeição pelaquela mãe. Então eu já vi crianças aqui mesmo no Agreste, a gente cuidou de um caso também, que a criança estava com o intestino para fora. Mas os obstetras disseram, vai ter que tirar. E a mãe disse, eu não tiro não, porque eu tenho fé em Deus e sou muito mãe para criar meu filho. E o obstetra disse, mas ele vai viver apenas algumas horas, não tem problema. Se viver 1 hora, eu ver a cara dele, tá bom. E ela foi muito corajosa, levou até o 9º mês. Essa criança nasceu, viveu alguns dias, desencarnou, né? Certo. Veja só como é Deus. Aí depois de 1 ano ela engravidou de novo. Depois que ela engravidou, eu vejo a criança hoje, é a prova da beleza. Mas o menino é bonito, viu? Eu disse para ela, olha para ele, olha lá ele. Eu disse, doutor, eu tenho certeza que é ele. Eu disse, por que tem certeza que é ele? Porque ele me ama muito. É um amor diferente. Tá vendo aí? A segunda pergunta, doutora, da senhora Cristiana, crianças que são concebidas contra a vontade da mulher, por exemplo, vítima de um abuso sexual, esse karma é da criança ou da mãe? Olha, veja, vamos explicar isso, que a gente explicou em outras aulas aqui no curso. Ninguém pode vir ao mundo dessa forma. Mas se já existe a pílula do dia seguinte, ela pode ser utilizada como mecanismo para não deixar que o espermatozoide fecunde o óvulo. Mas o que eu disse no outro estudo, outro grupo aqui, existe um grupo de espírita aí que quer que a pessoa sofra para evoluir. Eu não concordo com isso. E eles dizem o seguinte, olha, a pílula do dia seguinte, ela é abortista. Não é. A fecundação, ela pode se dar em 24 horas ou 72 horas. Ela não se dá naquele momento ali, não. De jeito nenhum. Mas esse é o prazo de fecundação. Então, se essa mulher passou pelo estupro, a medicina hoje já tem a pílula do dia seguinte, o coquetel entre anti-AIDS, todo cuidado com essa mulher. Se eu encontro esse mecanismo de cuidado, o que é que acontece? Eu não vou deixar a fecundação acontecer para depois resolver com aborto. Eu tenho que resolver agora.
Mas o movimento espírita, às vezes, exagera na dose e as pessoas terminam se revoltando contra o espiritismo. Isso está errado. Se você procurar alguns vídeos aí na internet que o médium mostrou, você vai ver que tem espírita dizendo, não é para fazer isso não. Como você entende da anatomia e fisiologia para estar falando isso? Desde quando a doutrina espírita no Brasil se interessou por ciência? Nunca se interessou. Então se interessou pela religião, mas pela ciência não. Então, se por acaso uma filha minha ela fosse abusada, estuprada, então eu recorreria à pílula do dia seguinte, que não é aborto. Obrigado, doutora. A senhora Maria Clara, faça a sua pergunta, as suas perguntas, melhor dizendo. Faça a primeira, na sequência a segunda. Doutora, como podemos diferenciar um aborto espontâneo causado por algum problema anatômico no corpo da mulher com a recusa de um espírito? Olha, vê só, a gente vai ver o seguinte, um aborto provocado pelo espírito, ele já começa a dar sinais. Primeiro, a perturbação da mãe. Ela não consegue dormir, ela não consegue se alimentar. Já são os primeiros sinais que a gente já está percebendo que ela quer ter o filho, mas esse filho não quer vir. Então, isso é a ação do espírito encarnado sobre aquela mãe. Qual o conselho que a gente dá aqui a ele? Não faça não, porque se você fizer isso, a justiça divina pode impedir um novo processo reencarnatório por essa mãe. A gente orienta esse espírito. Em alguns casos a gente consegue. Em outros casos, eles são rebeldes por natureza, eles não têm evolução e termina se abortando. Então, essa mãe que queria esse filho, ela sofre muito. E a gente vai dizer para ele, olha, o estado que ela ficou. Ela lhe ama, agora você não quer enfrentar os obstáculos que vinham pela frente. Entendi. A segunda é diferença de comportamentos das crianças em relação à educação positiva. Porque eu vejo vários vídeos, não é porque eu pesquiso, mas é porque de vez em quando aparecem algumas coisas do tipo, e tem uma mãe, por exemplo, que educa o filho dela de maneira positiva, e aí dá super certo, apesar de ser uma criança, ela vai fazer o xerique e tal, mas tudo bem. Só que outra mãe tenta fazer a mesma coisa, só que a criança desce o cacete na mãe, enfim. Eu queria entender melhor isso. Certo, o que é positivo responda o positivo. Mas quando se é negativo, não se quer o positivo para a sua melhora. Tá entendendo? Então, às vezes são espíritos rebeldes, endurecidos, que pedem mães para ser educados. E não atendem a essa necessidade que as mães estão pedindo. A educação do pensamento, a mãe tem uma grande responsabilidade e o pai também. Se essa educação for nas bases do positivo, esse filho vai ser bem sucedido na vida, entendeu? No casamento. Mas se for uma educação insegura, né? Ou uma educação sob pressão, onde não vai levar a lugar nenhum. Pressão é uma coisa que a gente tem que avaliar bem claro. Se essa pressão vem acompanhada por humilhação, o que será desse filho? Nada. Não será nada, ele não vai absorver nada. Se essa educação ela for na base da instrução, mostrando o melhor caminho para esse filho percorrer, ele vai ser um grande homem, ela vai ser uma grande mulher. Mas o que acontece com muitas mães? Ela tira a liberdade do filho de pensar. Você está educando, você não está fazendo uma xerox sua. E tem muita mãe que quer fazer do filho uma xerox. Ele vai ser igual a mim. Se você for perturbado, eu mesmo não queria ser igual a você. A perturbação é sua, pelo amor de Deus. Então, se essa mãe for calma, aí eu queria ser como minha mãe, que ela é calma, ela é uma pessoa justa. Mas se essa mãe for desajustada, eu não queria essa mãe desajustada. O desajuste é dela, o desajuste não é meu. Então eu vou ter que construir o meu processo de evolução se eu não encontrar nessa mãe nenhum exemplo. Mas aqui, tipo,
a mãe, ela tenta ter todo aquele carinho com a criança, explicar que não pode fazer tal coisa, e aí ela tenta explicar que não pode fazer essa coisa, só que a criança, ela fica agressiva, começa a bater na mãe. É nesse sentido que eu tô falando. Uma mãe que tenta dar... Vê só, Maria Clara, depende de como esses filhos estão recebendo essa mensagem, né? Se aquela mãe está vendo aquele menino errado ali, ela vai chegar lá, ô meu amorzinho, minha ternura, meu anjinho, não faço não. Eu digo logo, não faz não, disse, tá ouvindo? É diferente, né, não, Maria Clara? Mas tem muita mãe que não sabe conduzir isso. Então, ela quer se rebaixar ao nível da criança. Não dá certo, não. Isso dá errado. Aí eu vejo essas coisas dentro da minha sala periférica, algumas crianças que eu observo que elas não têm educação, entendeu? E de repente a mãe, olha, fica aqui, eu fico onde eu quero. E eu só olhando para ele. Ô meu filhinho, olha, mamãe não está aqui para lhe proteger. Eu digo, olha, tu vai ficar na maca ou não? Tu olha para mim, por favor. Vai ficar? Eu vou, tia. Ah, sim, eu pensei, aí é diferente. Entendeu? É completamente diferente. Entendi. Obrigada. Doutora Cristina, a gente chegou ao nosso horário, aí já agendado, a gente ainda tem 5 perguntas. E tem mais 4 pessoas querendo fazer a terceira pergunta. Aí, o que a senhora decide pra gente? Fazer esse que está agendado? 5 perguntas. Essas pessoas aí que não fizeram, ou já fizeram? Falta 2 pessoas que ainda não fizeram, das 5 finais. Pronto, deixa as 2 que não fizeram fazer. Tá certo. Então a senhora Dilma Gomes, por gentileza, faça suas 2 perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Eu queria saber como o tratamento de ectoplasma atua no plexo do timo da criança ainda na barriga da gestante. Certo, é interessante a gente ver isso na prática aqui. Porque se a criança não está ganhando peso, existe ali no timo da mãe um canalzinho no perispírito que vai até o timo da criança. Isso é uma via de medicação. Então a gente aplica no timo da mãe, ele vai descendo e chega até o timo da criança ali, para que essa criança ganhe peso, já que a criança passou por vampirização obsessiva. Ok, entendi. E quais são os sinais e sintomas que o recém-nascido pode apresentar que indica infecção do plexo do timo decorrente das vidas passadas? Olha, é muito complicado quando esse timo trava, né? Eu estou com uma criança aqui que veio de outro estado, que eu estou tratando dela todo dia aqui, no dia que tem estudo eu estou aqui. O desenvolvimento muscular fica impedido, tá entendendo? Os ossozinhos ficam comprometidos. Aí a gente percebe que houve um processo de obsessão sobre o feto. Então esse processo de obsessão não foi sobre a mãe. Mas só que a criança, ela não tem 1 ano ainda, então dá para a gente resolver muita coisa. Eu fazendo uma aplicação de ectoplasma, cuidando das articulaçõezinhas. Então essa semana ela teve um desenvolvimento excelente, viu? Graças a Deus. A corzinha está mais vermelha, o movimento de reflexo condicionado dos pés e das mãos está mais ativo, que era bastante paradinho. Então sabe por quê? No processo que ela reencarnou, no momento do parto, a glândula do timo travou, foi obsessão. E quando travou a glândula do timo, ela começou a perder peso, porque os plexos não estavam funcionando, porque essa glândulazinha aí, ela estava travada. Então a gente destravou, está voltando à normalidade, viu? Obrigada. Obrigado também. Para finalizar, doutora, as perguntas agendadas, tem uma senhora que estava muito ansiosa para falar com a senhora, Dona Maria José. Suas 2 perguntas, por favor. Vamos, Maria José. Eu não estou ansiosa, não. Não der tempo, eu deixo para a próxima. Boa noite. Doutora Cristina,
o espírito oriundo de um estupro é uma reencarnação forçada? Já fizeram algumas parecidas. Vê só, se existe uma pessoa que adquiriu uma dívida, foi o estuprador, não foi o espírito, não. Isso é uma violação do direito da mulher, que eu considero gravíssimo, e ele tinha que ser punido por mim, prisão perpétua, certo? Agora, como a gente estava explicando, existe o estado biológico do ser humano. Nesse estado biológico aí, essa mulher está no período de fertilidade e acontece isso, não tem apelo do dia seguinte, pronto, você não vai resolver o problema emocional, nem esse trauma. Mas essa criança não pode vir ao mundo, porque você tem um mecanismo de apelo do dia seguinte. Se de repente eu vou dizer, olha, você vai ter esse filho porque é expiação e prova sua, eu tenho que entender que o emocional dessa mulher está arrasado. Mas eu também não vou pedir para ela abortar ninguém. Mas se naquele momento foi tomado todos os cuidados com relação às infecções ou a um futuro parto que poderia acontecer, então está corretíssimo o seu lado biológico. O lado espiritual pertence a Deus. Mas se essa criança desenvolveu e ela deixou, o que é que acontece? O princípio espiritual vai existir com o biológico. Essa criança vai vir, mas é livre-arbítrio dela, viu? Agora o agressor, ele se prepara. A punição para eles aqui são gravíssimas. Tá bom. A outra é o seguinte: o que a ciência diagnostica de icterícia são sempre espíritos que vêm de região inferior? A icterícia, a gente observa que a maioria são alcoólatras, não é que vieram de região inferior. E veja só, quando a gente diz que vê algumas entidades de região inferior, não é 100%. Mas vamos dizer que no Brasil nós temos um número muito grande de alcoolismo. E vamos ter um número muito grande de nascidos com icterícia. Por quê? O ectoplasma que cristalizou no perispírito periférico, no processo reencarnatório, esse fígado vai nascer com limitações. E no futuro até, com transplante de fígado, essas pessoas irão passar. Mas aí ele não veio de região inferior, porque ele não é uma pessoa inferior, entendeu? Um pai de família pode ser um bom pai, mas ele bebe, ele está errado. Então quer dizer que ele não é inferior, ele é menos esclarecido, é diferente, viu? Uhum. Tá bom, obrigada. Obrigado também. Pronto? Chegamos ao final, doutora. A senhora fazer as considerações e a prece final, por gentileza. Resumindo tudo aquilo que nós vimos aqui, a gente percebe o seguinte, né? Que muitas coisas foram ditas e atropeladas pelo movimento espírita sem avaliar a condição biológica, a condição emocional e a condição perispiritual. As pessoas foram falando as coisas que ouviam sem estudar e sem avaliar. Então, os hospitais espirituais hoje têm um compromisso muito sério de corrigir tudo isso, viu? E jogar isso para o mundo. Porque se eu digo que uma mulher que foi violentada, ela tem que ter aquele filho, né? Porque em vidas passadas ela foi uma estupradora, eu estou acabando com essa mulher. Eu estou acabando com o espiritismo. E muitas vezes foram ditas muitas coisas sobre isso, que vocês são espíritas e sabem que ouviram isso. Olha, isso é uma lei de causa e efeito. Você fez, agora você recebeu. Sem avaliar a condição das paixões humanas e suas inferioridades. E essas inferioridades humanas, cabe à justiça da terra punir. Se não for punido aqui, quando voltar para o mundo espiritual, a punição é mais severa do que a daqui. Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece. Divino e amado Mestre Jesus, de joelho espiritualmente a teus pés, pedimos a presença do Dr. Ricardo Menezes na casa de todos os nossos irmãos que estão nesse estudo, para que eles avaliem, Senhor, a condição de cada um e de alguns espíritos que se encontram lá para ser internado nos hospitais espirituais do Nordeste. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos.
Obrigado a todos vocês.